Olá, Doug por aqui. Nessa aula a gente vai ver uma ferramenta muito importante que chama rastreador lá no TradingView. Por ser uma ferramenta gratuita, ele entrega muito para uma ferramenta gratuita. Eu acho interessantíssimo que a gente consegue utilizar um recurso extremamente sofisticado para conseguir escolher bem as ações que a gente vai trabalhar. Ele é um recurso gratuito que você pode utilizar sem problema nenhum lá no TradingView, tá certo? Então, vamos para a minha tela aqui para a gente poder ver juntos essa ferramenta. Olha só, deixa eu ajustar a tela aqui para ficar bonitinho para você conseguir enxergar. Olha só. Seguinte, você vai acessar o TradingView, certo? E simplesmente você vai vir aqui, ó, TradingView, deixa eu sair aqui, e você vai acessar aqui, ó, produtos rastreadores, tá? Se você tiver o seu TradingView em inglês, ele provavelmente vai estar escrito Screener. E aí você pode verificar aqui, ó, ações, então vamos voltar aqui, ó, rastreadores, ações, ETFs, Forex, cripto, você pode fazer de qualquer um desses aqui se você quiser ver o gráfico, mas eu vou falar aqui especificamente como a gente vai trabalhar e escolher as nossas ações, tá certo? Então vou clicar aqui em ações. Aqui é o seguinte, ele por default aqui ele traz mercado brasileiro porque eu estou aqui com a minha versão em português. Mas eu vou clicar aqui e vou colocar aqui Estados Unidos, tá? O que eu quero fazer? Qual que é o nosso principal conceito aqui para operar uma ação, para a gente ganhar dinheiro com as ações? A gente simplesmente quer aproveitar a movimentação ascendente de uma ação. Se eu estou comprando alguma coisa, eu quero simplesmente que aquilo continue subindo, certo? Então, nada mais lógico que nós procurarmos o que? Ações que estão em uma tendência de alta, certo? Então, isso aqui vai nos dar uma visão muito clara de quais são os papéis, né? Quais são as empresas no mercado que a gente vai escolher, quais são as empresas do mercado americano aqui que a gente vai escolher para trabalhar neste momento de mercado. Primeiro porque eu quero simplesmente fazer o meu dinheiro crescer dentro de um papel. Tá? Eu não quero especificamente aquele papel, não vou casar com aquele papel, não vou casar com aquela ação, eu quero aproveitar a movimentação de preço que ela estiver fazendo. Então, eu vou escolher aqui as empresas que estão em tendência de alta. Eu tenho aqui alguns filtros já aqui em cima, ó. Eu posso verificar esses filtros aqui. Então, eu tenho aqui ó, um filtro chamado classificação dos analistas. Ele já traz aqui ó, tendência de alta, tendência de baixa forte, tendência de alta forte. O que eu vou olhar aqui? Ó? Vamos pegar esse cara aqui, ó, tendência de alta, só para a gente ver aqui o que ele está me mostrando aqui. Bom, ele traz várias empresas aqui em tendência de alta, né? Já que a gente está vendo o mercado americano todo subindo, certo? Beleza, ele traz aqui todas, certo? Você pode simplesmente abrir a Apple aqui e você pode ir lá e conferir o gráfico dela, certo? Vamos verificar aqui o gráfico. Deixa eu abrir o gráfico aqui, vamos olhar junto. Alguém tem alguma dúvida de que isso aqui é uma tendência de alta? Eu não tenho, você também não deve ter, né? Porque você já viu aqui o conceito de uma média, você já viu aqui que o mercado ele está numa movimentação direcional para cima. Então, Apple é um bom candidato sim para a gente poder começar a trabalhar ela, certo? Depois a gente vai entender alguns detalhes importantes aqui antes de começar a trabalhar a ação, certo? Mas voltando aqui para o filtro, eu escolho aqui as empresas usando esse filtro aqui, mas eu posso incluir outros filtros aqui. Então eu venho aqui nesse mais aqui, ó, adicionar novo filtro. O que eu quero encontrar? Eu quero buscar sinais técnicos específicos. Então eu vou elencar como sendo uma direção de alta, né, uma tendência de alta, sempre que eu tenho uma média móvel, vamos colocar aqui, média móvel simples, de 21 períodos, eu gosto de usar 21 períodos no gráfico diário, vou adicionar filtro aqui e eu vou dizer o seguinte, eu quero que os preços estejam acima da média. Então eu vou pegar aqui, ó, eu quero que os preços estejam acima da média, então eu vou selecionar aqui, ó, a média abaixo do preço, né? Então eu quero que a média esteja aqui e os preços acima dela. Então eu vou clicar aqui e ele vai filtrar para mim. Então ele traz aqui, ó, Apple, ALDD, Broadcom e aqui por diante todas as empresas, Visa, Walmart e assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, em Oracle, né? A gente já viu que a Apple ela está acima da média. Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha média de 21 e eu tenho a Apple acima da média. Perfeito. Eu vou ver a Oracle aqui, vamos conferir se ela está acima da média também.
Tá aqui, muito bem, subindo também acima da média. Olha que interessante, né? A gente tem as duas com um gráfico muito parecido, né? Tanto a Apple quanto a Oracle. Olha que interessante, olha que bacana, né? Mercado fantástico, né? Então, isso aqui é muito importante, porque a gente consegue ver, então, aqui, ó, vamos ver a Costco. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha que interessante. Olha só que movimentação forte de alta, né? Olha que coisa mais linda. Daqui até aqui subiu 60%. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Vamos verificar isso aqui. Gráfico semanal. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário dela aqui. Olha que coisa mais incrível isso aqui. Um gráfico limpo, né? Isso aqui é um gráfico maravilhoso. Depois que você começar a olhar para um gráfico, você começar a ver esse tipo de coisa, você vai ficar doido, né? Porque isso aqui é praticamente dinheiro no bolso, né? Você colocar aqui, ó, 17% numa movimentação, isso aqui é fantástico. Depois a gente vai entender aqui até onde levar as nossas operações, quanto de alvo buscar, não se preocupe nisso agora, tá? Quero que você simplesmente comece a se acostumar a olhar o gráfico para você conseguir entender, tá certo? Então veja, nós temos aqui as empresas. Você nota que a gente pode fazer uma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, incluir mais um filtro, que é o IFR. Eu gosto muito de usar o IFR, porque ele me dá justamente uma correção de preço até um determinado nível. Então, se você já viu as aulas de análise técnica, ou se você já conhece esse indicador, ele é um indicador muito usado no mercado para a gente entender regiões de sobrecompra ou regiões de sobrevenda, para a gente poder eventualmente começar a monitorar essa ação, tá certo? Então eu vou colocar aqui esse filtro para a gente fazer essa combinação aqui. Deixa eu pegar ele aqui, IFR, deixa eu achar ele aqui, estocástico, índice de força relativa. Muito bem. 14 no gráfico diário, tradicional. O que eu quero verificar aqui? Vamos ver se a gente tem algum papel que esteja trabalhando numa tendência de alta, onde o IFR está na região de 30 ou abaixo de 30. Bom, a gente não tem nenhum, né? Porque essa média ela é uma média muito curta. Vamos verificar aqui se a gente consegue trabalhar uma média de 50 períodos, por exemplo, e a gente tem o IFR abaixo de 30. Não tem também. Vamos verificar aqui o IFR abaixo de 40, porque o mercado está muito forte, tá? Então a gente pega aqui alguns papéis, ó, que a gente tem aqui em tendência de alta, pouquíssimos papéis onde eu tenho o IFR sobrevendido, porque o mercado está muito forte, ou seja, os papéis todos estão muito fortes. Então veja, vamos ver essa aqui, por exemplo, não é um bom exemplo, não é um bom exemplo. Praticamente nenhuma empresa a gente tem usando o IFR. Agora, vamos verificar o seguinte, bom, se eu tirar aqui o filtro de média, vamos pegar só empresas que estão com o IFR abaixo de 30. A gente tem Toyota, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui para a gente poder verificar. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Muito bem, eu achei aqui a MongoDB. Olha só que interessante o nosso gráfico dela aqui, ó. Deixa eu colocar direitinho aqui para a gente poder enxergar. Olha só, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo ela no gráfico semanal, desse topo aqui até essa região aqui, ela caiu 60, quase 56%, quase 60%. Isso aqui é bastante coisa, né? Agora, nota que nós temos o que aqui, ó? Uma região de topos anteriores aqui, ó, onde justamente o mercado começou a fazer uma movimentação que jogou o preço daqui até aqui em cima, que subiu 150%. O que eu estou querendo que você comece a pensar? Vamos trazer esse gráfico aqui para um gráfico diário, para a gente poder entender algumas coisas aqui. O mercado está caindo bem, né? MongoDB caindo bem, né? Então, olha só, ele caiu daqui até aqui 30%. Será que tem alguma coisa relacionada à empresa? Não sei. Agora, olhando o gráfico, o que a gente pode querer imaginar? Se o mercado eventualmente entrar força compradora nessa região aqui, a gente pode eventualmente entender que o mercado tem um espaço para subir pelo menos até esse fechamento aqui de gap, né? Quando a gente tem um espaço aqui de negociação, onde a gente não tem negociação de preços, aqui a gente tem um espaço, tem um gap, né? Então, isso aqui pode acontecer. Douglas, vai acontecer? Não sei. Se eu tivesse certeza de que iria acontecer, eu venderia tudo e compraria ela para multiplicar meu dinheiro aqui nessa movimentação. Mas como a gente nunca sabe o que vai acontecer no mercado, a gente tem uma expectativa. Então,
Se eventualmente eu fosse trabalhar essa ação, o que eu faria? Eu colocaria um stop, um valor pequeno aqui, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre gestão de risco mais para frente, a gente vai falar como a gente faz para dividir o nosso capital aqui de forma eficiente para poder trabalhar com as ações. Eu colocaria uma parte pequena do meu capital aqui para, caso o mercado continue caindo, eu tenha um prejuízo pequeno. E se o mercado voltar a fazer uma movimentação mais de alta aqui, eu coloco um bom dinheiro no meu bolso, certo? Então veja, por exemplo, dessa região de preço até a última mínima aqui, ó, 13%. Olha, seria interessante uma operação aqui se a gente for, por exemplo, fazer o seguinte, olha, se eu pegar, por exemplo, e colocar uma entrada e colocar o meu stop nessa região aqui, ou seja, se o mercado continuar caindo aqui, eu perco 12% do meu capital que eu coloquei nessa operação, sendo um capital pequeno, faz sentido para mim, 13%. Então, esse tipo de análise faz com que a gente consiga entender muito bem que, com a união do gráfico para entender os pontos de possível compra e também dimensionando bem o capital que a gente vai alocar nesse momento de mercado, faz com que a gente consiga fazer as operações de forma muito eficiente, porque existe um balanço entre o dinheiro que você está alocando no mercado, naquela operação, e também o momento daquela empresa, daquela ação que você está comprando. Então, esse tipo de coisa faz sentido você começar a pensar. Bom, vamos dar uma olhada em outra empresa aqui, ó, que é bem interessante a gente dar uma olhadinha nessa Corpay aqui, ó. Eu já abri o gráfico dela aqui, ó. O TradingView traz algumas informações bem importantes aqui, ó, para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada quem é essa empresa aqui, ó. Lembrando que ela está aqui, ó, com o IFR abaixo de 30. O que é isso? Ou seja, o índice de força relativa no gráfico diário está lá mais embaixo, ou seja, ela está teoricamente, segundo esse indicador, sobrevendida, ou seja, eu tenho um possível ponto de entrada aqui, apenas olhando para esse indicador. Como é que a gente vai pensar aqui? A gente vai olhar o gráfico dela, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui nessa empresa aqui, ó. Dá um Google nela aqui, ela é uma empresa que trabalha no ramo de pagamentos, então ela diz aqui, ó, ela é uma empresa, it's a Global Business Payment and Spend Management Company. Ela fala aqui que trabalha com meio de pagamento e tudo mais, muito bem. E se nós olharmos aqui, ó, o site dela aqui, é legal você dar uma olhada. Sempre que você vai colocar uma empresa aí no seu portfólio de operações, é legal dar uma olhada. Pô, o que ela faz? Como tem tantas empresas listadas em bolsa, é interessante você dar uma olhada. E aqui, ó, no próprio TradingView, ele traz aqui, ó, informações sobre a empresa. Então ele tem aqui os números, né? Olha aqui, ó, que interessante, ó. O desempenho dela aqui está sendo lucrativo, então é uma empresa lucrativa, está tendo lucro. Tem algumas notícias aqui embaixo, sinais técnicos aqui, ó, que eu não costumo olhar muito de perto, mas é legal você dar uma olhada. E aqui, ó, algumas perguntas frequentes, ó. Qual foi o lucro da empresa aqui, né, da Corpay Inc. no último trimestre? O lucro foi de $4 por ação, enquanto a estimativa foi 4,09, ou seja, teve um lucro dentro do que estava esperando. Então você tem aqui, ó, qual foi a receita, qual o lucro líquido. Então ele traz aqui, ó, uma série de informações. Aqui, ó, qual o lucro líquido, cadê aqui? Paga dividendos? Não, ela não paga dividendos. Então, beleza. Quantos funcionários ela tem? No dia 19 de junho de 2024, a empresa tem 10.050 funcionários, 10.500, né, funcionários. Isso aqui é interessantíssimo, né? Olha só, ele traz mais aqui uma informação aqui, veja a nossa classificação dos maiores empregadores. Aí ele tem aqui, tem várias coisas interessantes aqui no TradingView. O EBITDA, então assim, é legal você dar uma olhada aqui, porque pode te ajudar muito a tomar alguma decisão, tá? Eu gosto mais de olhar o gráfico, mas eu gosto também de olhar essas informações, por isso que eu estou trazendo para você. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico dela, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Ops, aqui está ela. Muito bem. O que a gente está vendo aqui, ó? Ela está numa tendência de baixa, certo? Concorda comigo? Concorda, né? A gente está vendo que ela está abaixo aqui da nossa média de 21 períodos. Perfeito. Só que olha o que aconteceu aqui embaixo, né? A gente teve aqui, ó, uma formação, teve uma mínima com a entrada de força. Olha só, deixa eu ampliar aqui para a gente dar uma olhadinha juntos nisso aqui. Isso aqui é muito expressivo para a gente poder optar por incluir essa empresa em
fazer algumas operações com ela. Então, quando a gente encontra uma empresa que está dentro de uma tendência de baixa, mas ele começou a fazer alguma movimentação de alta, que ele também fez aqui, o mercado derrubou, né? Agora, essa região aqui, ó, está muito próxima de uma região aqui, ó, que tem mais um espacinho para a gente cair aqui deixa eu ver aqui se a gente tem mais, quantos por cento a gente está falando aqui, deixa eu ver aqui, daqui até essa região a gente tem mais 6, quase 7% de queda até essa região aqui, que seria o próximo suporte dela. Perfeito. Agora, se nós eventualmente começarmos a trabalhar essa empresa, a gente trabalha o quê? Buscando fatiar as nossas entradas, né? Fazendo operações ali de acordo com o nosso capital. Então, digamos que eu tenha um capital destinado para trabalhar nessa empresa de $100, por exemplo. Eu posso muito bem fazer o quê? Destinar os meus $100 para ela aqui, fazendo entradas de $20, por exemplo. Isso me dá 5 entradas. Trabalhando num gráfico de 60 minutos aqui, por exemplo, ou eventualmente num gráfico de 30 minutos. Por quê? Se eu estou com um IFR baixo e eu começo a encontrar sinais de possível compra aqui, eu começo a ficar interessado nessa empresa aqui para eventualmente, se o mercado fizer uma movimentação mais de alta, eu tenho um espaço gigantesco aqui, ó, de mais de 20% para buscar essa região dos topos anteriores aqui, certo? Então, isso aqui começa a abrir os meus olhos. Por quê? Se eu olhar um gráfico um pouquinho mais longo aqui, ó, um gráfico semanal, o que eu estou vendo aqui? Que ela vinha numa tendência de alta no ano de 2023, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, todo o ano de 2023 aqui, ó, ela subiu 40%, muito bem. Caiu depois aqui, bonitinho, depois subiu. Ano de 2024, ela veio aqui, ela subiu aqui, subiu 10, 12% e depois ela veio caindo aqui, todo ano já 21%. Se eventualmente ela tiver espaço para cair mais um pouquinho até essa região aqui, faz sentido, eventualmente, sendo uma empresa que é uma empresa lucrativa, é uma empresa que está entregando resultado, por que não colocar uma parte do meu capital aqui, se eventualmente isso aqui for um fundo? E aí, arriscando aí, colocar um stop de, sei lá, 6, 8, 10%, se eu eventualmente começar a fazer entradas nessa região aqui e o mercado vier testar essa região desse fundo aqui, a gente está falando de 11%. Faz sentido, eventualmente, eu colocar meu capital em uma empresa dessas? De repente faz. Se esses $100, por exemplo, for representar 10, 15% do meu capital total, poxa, faz sentido. Então, esse tipo de análise faz todo sentido a gente fazer, porque isso vai nos dar várias alternativas para a gente conseguir encontrar empresas que estejam em pontos onde o mercado pode fazer uma reversão, e aí, se o mercado eventualmente fizer uma reversão para buscar acompanhar todo o resto do mercado e buscar uma movimentação de mais de 20%, a gente coloca um bom dinheiro no bolso aqui, arriscando pouco. Esse é o tipo de assimetria que a gente busca no mercado. Ou seja, se eu colocar um dinheiro aqui, $100, por exemplo, e o mercado cair 10%, bom, beleza, meu stop está aqui embaixo. Perfeito, posso colocar um stop aqui embaixo. Se o mercado eventualmente continuar caindo mais, eu perco 10% daqueles meus $100. Mas, se o mercado eventualmente começar a entrar força compradora e levar o preço lá para cima, eu coloco aí 20% no bolso, né? 20% no bolso. Ou seja, você está fazendo uma relação favorável para colocar dinheiro no bolso. Então, se o mercado subir, você vai ganhar 20%. Se o mercado cair, você perde 10% do seu capital ali. Né? E, eventualmente, você pode encontrar outra empresa depois para colocar esse restante do capital. Certo? Bom, espero que você tenha gostado de usar o rastreador aqui, o screener, porque ele é um recurso que vai te ajudar muito. Espero que você consiga usar ele. Não use ele com moderação, tá certo? Usa ele porque ele é um recurso que vai te ajudar muito a encontrar ali as ações que estão melhores para a gente começar a fazer as nossas operações, tá certo? Vejo você na próxima aula.